Boa noite, amigos. Nós estamos aqui retornando aos estudos do Grupo Espírita Saber Amar, onde estamos dando continuidade ao livro Análise, os comentários do livro Voltei. E para darmos prosseguimento, nós vamos pedir a Jussara para fazer a prece de abertura. Boa noite, amigos. Convidamos vocês nesse momento para unir os nossos pensamentos, unificar os nossos corações, agradecendo a Jesus por tudo que temos passado, por tudo que tem nos oportunizado ao crescimento interior, que muitas vezes a gente olha a dor de uma maneira diferente, aquela que nos machuca, mas é aquela também que nos fortalece. Maria de Nazaré abençoe todos os lares ligados a nós e favorecendo a presença dos amigos espirituais em nossos lares, para que possamos entender, refletir nos ensinamentos que o irmão Jacob trouxe para a gente. Assim seja. Que assim seja. Como falamos, nós estamos dando prosseguimento ao estudo do livro Voltei, no livro do capítulo, hoje nós vamos tratar do capítulo 6, que é a segunda parte desse capítulo. Esse capítulo tem o título de A Passagem, onde ele revela detalhes muito interessantes, né, Jussara? Nós vamos ver aqui da passagem dele, depois do desencarne, depois da desencarnação, do desenlace físico, para a colônia espiritual, onde ele ia se situar, onde ele, pelos seus méritos, pela sua capacidade, ele estava sendo levado. E não só ele, mas outros companheiros também. Nós estamos aqui hoje com Carlos Jussara Malabi e Marco Gandra. A pedido do portal, lembro os amigos que quem puder deixe algum comentário na página, com as suas observações, deem o seu like, ou façam assim também a ativação do sininho para receber novos vídeos. Isso aí ajuda a divulgação, ajuda que a mensagem do portal chegue a um número maior de pessoas. Muito bem. Nós intitulamos o estudo de hoje, embora ele trate da continuidade desse livro Passagem, sobre uma visão das vibrações espirituais em torno da Terra. E é curioso, porque ele vai revelar isso no processo de deslocamento dele para essa colônia espiritual. Normalmente, nós vemos o André Luiz citando o trânsito dele, né, nas obras através de Francisco Xavier, ele cita o trânsito dele do mundo espiritual para a Terra, da Terra para o mundo espiritual. Ele cita, inclusive, que existem algumas, como se pudesse dizer assim, avenidas, né, ou estradas mais fácil transporte, né? Mas aqui ele vai contar a experiência dele nesse deslocamento. E os dois últimos para o mundo espiritual. Né? Isso, para essa colônia espiritual, onde a filha dele, Marta, teria uma residência e ele ia se hospedar com ela. Nós vamos ver isso nos capítulos posteriores. E aqui ele vai comentar em dois tópicos que são intitulados O Aviso de Bezerra e A Partida, mostrando esse início de caminhada deles. Nós, dentro dessa visão das vibrações espirituais em torno da Terra, que ele vai comentar nos slides finais, então peço que vocês aguardem e vejam, porque ele vai comentar sobre isso e é muito, muito útil para a gente conhecer. E nós vamos selecionar aqui um trecho, peço perdão até se estiver um pouco longo aqui o texto, mas que é interessante, do livro Cartas de uma Morta, também psicografia de Chico Xavier, onde Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, ele tinha muito carinho por esse livro, um livro escrito pela mãe dele, ela trouxe várias mensagens, muito interessantes. Essa ideia até Jussara falou assim, quem sabe depois que a gente estuda Voltei, a gente pode estudar esse livro. É muito interessante. Uma leitura. Ele é muito agradável. E ela conta experiências que ela teve com o mentor espiritual dela, levando ela a diversas situações. E aí, nesse trecho, ela
comenta sobre... Ela também tem uma visão do mundo espiritual para cá, exato. Igual o irmão e o mentor dela vai explicando. Isso. Nesse trecho, como eu ia dizendo, ela explica qual foi a visão que ela teve, que o mentor, ela estava em torno da Terra, e o mentor falou assim, olha, dá uma olhada para baixo, vê como que é a Terra. Então esse é o contexto desse texto. Vocês vão entender mais tarde por que colocamos aqui. Normalmente a gente coloca um texto de Emmanuel, mas aqui nós colocamos isso para ressaltar o assunto que vai ser tratado na noite de hoje, onde o irmão Jacob ele traz aspectos muito úteis para a gente entender o mundo espiritual. Vamos pedir a Jussara que leia, Maria, então. mãe de Deus, Maria João de Deus foi A mãe de Chico Xavier aqui nessa última, vida, né? Isso. Então, ela fala assim, mas o meu guia exclamou, né, que o guia dela estava falando com ela. Busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. O teu golpe de vista abrangeu a paisagem, procure agora os detalhes. E ela diz, fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos, em posição vertical, se entrelaçavam nas bastidões sem se confundirem. Não havia dois iguais e as suas cores variavam do escuro ao mais claro, mais brilhante. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão e todos eram possuídos de movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Então, como o Carlos já colocou aqui para a gente, né, a visão que ela trouxe para a gente num plano espiritual, a visão do plano espiritual da nossa Terra, né? Onde os filamentos estranhos seriam os pensamentos. Isso. Né? Variados, pelo que ela contou. Isso é uma visão que vai dar base para entendermos também o que o irmão Jacob viu, porque ele viu também essa nuvem que compõe a nossa Terra, mas só que o mentor dela, da Maria João de Deus, favoreceu a visão dela para entender melhor essa nuvem que o irmão Jacob vai explicar mais aqui à frente. Quer dizer, essa nuvem são os pensamentos de todos, né, que se interligam durante o dia, durante a noite, com características diferentes, né, durante o dia, a noite, por causa da atuação do Sol e dos astros também. Da Lua. Da Lua, né? Também. Então, ele vai comentar um pouco isso à frente. Eu queria trazer essa outra ótica que, se você olhar de distante, vai ver uma nuvem, como ele diz, bem pesada, bem densa. Mas se for olhando mais com uma lupa, como ele coloca ali, deixe de ver a questão de uma paisagem de uma forma abrangente, mas olha os detalhes. Então, com essa ajuda do mentor dela, ela conseguiu ver os detalhes. E, na verdade, o que ela viu? Uma teia muito grande de pensamentos, cada um com a sua tonalidade, com a sua intensidade. Nenhum era igual ao outro. Uns variando de escuro ao claro mais brilhante. E depois, no texto, ela revela, quem tiver a oportunidade de ir lá, nesse capítulo 8, ver, ela revela que poucos eram de uma luminosidade que chamava atenção para ela. Então, o mentor explica esses cordões luminosos que partiam das almas aqui encarnadas, em prece e bons pensamentos. Esses pensamentos, eles também estariam envolvidos, abrangeria as preces? As preces também. Ele vai citar, ele vai explicar. Então, a importância de que quando nós entramos nessa sintonia da prece, entramos em sintonia com essa malha superior, com essa malha de pensamentos elevados. E dali também recebemos e doamos, porque tudo é um fenômeno de ida e vinda. O André Luiz explica muito isso nos livros. Né? Explica muito. Por isso que trouxemos fizemos uma sessão hoje e trouxemos esta mensagem de Carta de uma Moto e convidamos todos a analisar também. Veja o que ele fala aqui. Se entrelaçavam esses filamentos e nas bastidões sem se confundirem, porque cada um
tem a sua tonalidade específica. É claro que aqueles que têm sintonia vão agregar com determinados pensamentos ou determinadas vibrações. Agora, entrando no tópico do livro, nesse tópico chamado Aviso de Bezerra, ele vai relatar, lembre-se que na semana passada eles estavam aguardando, nós comentamos nos tópicos anteriores, que eles, após a desencarnação, eles foram levados até uma praia, depois do velório, depois no período do enterro, eles foram levados numa praia, onde eles aguardavam vários recém-desencarnados, outros já estavam sendo levados ali, mas já tinham desencarnado há alguns dias, e ele cita, inclusive, que esse grupo que se preparava para se deslocar era como se fosse assim, um conjunto de espíritos prontos para ir para essa colônia espiritual, mas não ainda com condição de ir sozinhos, tem que ir com amparo, auxílio, porque estavam terminando o processo de experiência aqui na Terra, aquela encarnação. Alguns deles, inclusive, ele cita que não tinham nem acordado ainda, estavam com os olhos vidrados, né? Eles estavam ainda meio sem reconhecer muito o mundo espiritual e a realidade que ele estava. Ele cita, inclusive, que eram alguns só, inclusive ele, que tinham essa noção mais ampla, devido, é claro, o estudo profundo e também as vibrações que ele carregava dentro de si. Né? E o desprendimento material, que ele, apesar de ser um homem muito rico, ele tinha um desprendimento material muito grande. Ele desenvolveu esse desprendimento também. Tá? Se preparou, ele desencarnou a desencarnação dele foi mais de 80 anos, então ele se preparou para isso, entendendo que haveria que sofrer esse processo. Então ele fala assim, após eles já enlistaram com todos os componentes para essa viagem. Vale destacar que a última componente que chegou foi a professora, né, da periferia da cidade, que chegou com o peito luminoso, assim, pelas vibrações que ela carregava na educação, no tratamento das crianças, no tratamento aos necessitados. Essa professora, então, chegou com o peito radiante e ele se sentiu até meio desconfortável de ver que ela tinha isso e ele não tinha. Ele não tinha essas vibrações. E ela tinha cultivado. Vale destacar porque no texto vai aparecer sobre isso. Então, ele fala assim, tão preparados quanto possíveis para a marcha, Bezerra tomou a palavra conselheiro, dando-nos conhecer os percalços do caminho. À exceção da irmã, que a nós se reunira por último, não detínhamos o poder da irradiação luminosa, aquele caso que eu comentei. Condição de garantia ao êxito da defensiva contra qualquer assédio das trevas. Estávamos quase todos os recém-libertos do corpo, desprevenidos quanto a semelhante recurso e distraídos da preparação interior, não obstante a amplitude de nossa confiança em Deus. Poderíamos, assim, cair em sintonia com as forças da ignorância, inimigas do bem. Então, na verdade, ele reflete aí o discurso de Bezerra, porque Bezerra era o mentor espiritual nessa excursão desses recém-desencarnados. É a entidade de maior elevação que estava junto com eles, responsável pelo deslocamento deles. E nós vamos ver como que eles fazem esse deslocamento, ele vai comentar um pouquinho à frente. Mas ele diz que, com exceção dessa irmã, que tinha essa irradiação luminosa do peito, pelas suas características, pelo aquilo que ela conquistou aqui na Terra, os outros, embora tivessem a confiança em Deus, tivessem tido a oportunidade desse amparo todo, também pelos seus méritos, não estavam ainda preparados para enfrentar essa transição do mundo espiritual, passando por regiões onde certamente eles poderiam cair em sintonia com, como ele diz ali, forças da ignorância, inimigos do bem. Que é, aliás, um desafio de todos nós aqui na Terra, quando enfrentamos diversos convites das mais variadas formas na nossa vida aqui na Terra,
para nos desviarmos do caminho do bem, do caminho da justiça, do caminho da compreensão, do caminho do perdão. Nós temos muitas e muitas chamamentos, muitas e muitas, como poderíamos dizer assim, rogativas daqueles que querem nos afastar do caminho para o nosso melhor crescimento espiritual. Por isso que ele diz que eles têm que ter toda essa companhia para auxiliá-los. Não é isso, Sandra? Eu ressaltei aqui, Carlos, que eu achei interessante. Há pouco tempo nós estávamos na nossa radiação do nosso grupo e a gente sempre lê uma página do Pão Nosso. E Emmanuel trouxe para a gente um título de uma lição, você lembra? Que chamava A Marcha. Uhum. E isso me chamou a atenção pelo texto também que está aí, que ele faz a diferenciação, né? Você vê, o Bezerra, ele estava convocando, se preparando todos, não é para andar até a cidade espiritual, né? O Bezerra estava preparando para a marcha. Então, Emmanuel traz no texto, no livro do Pão Nosso, essa questão da diferença de marchar, né, e de simplesmente andar. Isso. Né? Ele coloca para a gente que a marcha exige da gente foco, exige da gente o querer saber ir, a vontade de ir, a vontade de chegar, né, a um determinado lugar seguro. Requer disciplina, observação, né? Requer até movimentos íntimos nossos, que ele fala aí, para não cair nas sintonias. Isso. Né? Não só quando desencarnados, mas principalmente quando a gente está encarnado também. Perfeito. Emmanuel traz isso à tona para a gente, que a gente não passe pela vida simplesmente vivendo, simplesmente andando, mas que a gente caminhe marchando, ou seja, com foco naquilo que a gente acredita, né, nos nossos valores, pondo em aprumo os nossos valores, nosso objetivo de vida. E se vocês tiverem oportunidade de ver, está no Pão Nosso, é muito interessante sobre isso. E isso é que não marchar, ou seja, não é caminhar distraído. Ele fala aí, distraído, sem uma preparação interior. Isso, né? Então, existe vigilância nossa na questão de marchar, na questão de caminhar. Né? Muito bem, Sá, muito bem lembrado. Recomendamos a todos a leitura dessa mensagem de Emmanuel. E ele continua explicando. Tá? Achávamos agora num campo diferente de matéria, onde só os conquistadores de si mesmos, no supremo bem ao próximo, guardavam posição de realce e domínio. Enquanto no plano carnal poderíamos gastar a sagrada força da vida, lisonjeando os prazeres da plenitude física, esquecidos de exercitar as energias internas. Aqui, porém, éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida, em face do porvir. Se não quiséssemos dilatar a permanência nesses círculos inferiores, acentuando qualidades menos dignas. Então, ele vai dar mais detalhes aí, né, disso, desse campo, né? Então, esse pequeno texto, né, faz a ligação com o outro, né, o antes, que ele coloca que a importância, né, da gente, como a gente estava comentando, né, aqueles que caminham, que andam pela vida apenas para a satisfação da plenitude física, que ele fala aí, gastando as energias em detalhes que não vai nos trazer coisas positivas, né? Esquecendo de dinamizar as energias internas, né? O porquê eu estou aqui, né? Qual é o meu foco, quais são os meus valores.
Então, esse pequeno texto, irmão Jacob traz para a gente a importância da nossa marcha, do nosso caminhar, não só no mundo espiritual, quando a gente desencarnar, mas aqui na Terra mesmo, né? Estamos andando, nós estamos caminhando, nós estamos marchando. É muito interessante isso, né? Pois é, ele reforça o conhecimento do item anterior. Isso. E ele deixa claro ali muito bem que essa conquista nossa, esse ganho nosso espiritual é que vai fazer diferença no mundo, na próxima vida nossa, que é a vida espiritual. Porque se nós estivermos lá pensando que vamos estar sob as mesmas leis, sob as mesmas questões de status social, de status cultural que nós tínhamos aqui na Terra, nós vamos estar errados. Nós vamos sofrer bastante com essa adaptação. Por isso que ele fala ali de uma maneira bem clara, né? Éramos obrigados a reajustar apressadamente o cabedal de nossos recursos íntimos, centralizando-os na sublimação da vida, em face do porvir. Quer dizer, muitas vezes aqui na Terra nós ficamos tão preocupados com o dia a dia, as nossas necessidades materiais, os nossos recursos físicos, e às vezes exageramos para acúmulos desnecessários, a valorização de questões físicas é muito maior do que elas seriam úteis para nós. E depois, quando voltamos para o mundo espiritual, nós temos esse trabalho de adaptação, de reajuste. E como é importante, né, quando ele fala lá em cima, né, os conquistadores de si mesmo. Quando a gente consegue disciplinar, né, uma empáfia nossa, uma volúpia nossa, né, o nosso vício, nossa paixão, quando a gente consegue dominar, como a gente se liberta. Isso aí é uma coisa difícil, né? Temos que trabalhar muito. Mas ver que essa adaptação, ela, nesse caso específico, desse grupo que estava dirigido por Bezerra de Menezes, gente, era um grupo de pessoas com um cabedal já suficiente para isso, né? Já eram pessoas muito propensas ao bem e já com esse ganho na sua vida aqui na Terra, do seu aprimoramento. Mas mesmo assim chega no mundo espiritual, como nós também podemos chegar, ainda titubeantes, né? Nesse retorno. E ele continua. Reparando que era grande o número dos que ali se mantinham como que narcotizados, porque, como falamos, ele citou isso, que só poucos tinham consciência, a maioria estava com os olhos ainda virados. Indaguei de Marta, com um tom discreto, como se comportariam eles ante o severo aviso. Informando-me a filha de que diversos dos irmãos, em traumatismo psíquico, despertariam em breves instantes, tanto quanto lhes fosse possível, e que, no fundo, cada qual registrava a advertência ao seu modo, segundo lhes permitia a capacidade de entendimento, ainda mesmo considerando a posição de semi-inconsciência em que se achavam. E isso nós vimos também nas obras de André Luiz ele comentar, principalmente no livro que trata muito sobre desencarnação, chama-se O Brilho da Vida Eterna, sobre essa transição, muitos deles, como fala ali, traumatismo psíquico, que ainda não acordaram no mundo espiritual logo depois da desencarnação para a nova realidade. Mas mostra também que cada um vai ouvir o discurso de Bezerra, o que ele está explicando, de acordo com as suas concepções pessoais. Então, isso depende de religião, depende de o que a pessoa acreditava aqui na Terra. Depende, sim, da abertura individual de cada um para o entendimento de realidades espirituais. Por isso que nós temos que preparar-nos e ajudar aos outros a se preparar para o entendimento dessa realidade espiritual. Então, cada um vai enxergar de acordo com a sua limitação, com o seu horizonte
de crescimento e de conhecimento. Os valores, né? Nesse momento, a balança é medida pelos valores que a alma carrega, né? E até intelectuais mesmo, daquilo que ele aprendeu, né? O que ele cultivou aqui na Terra. E não na espiritualidade não tem essa distinção, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou budista, não tem essa distinção. Todos são tratados da mesma forma. Todos são filhos de Deus, e né? Todos, até mesmo ateu, aquele que não acredita, todos eles recebem. E só que o problema é que a limitação de cada um é diferente, de acordo com as suas crenças. Eles vão perceber o que os espíritos superiores dizem de acordo com aquilo que cultivaram durante tantos anos aqui na Terra. Agora ele vai falar sobre a partida, como que esse processo que comentamos no início, que ele vai revelar de como que os espíritos, depois de desencarnados, vão partir para uma colônia espiritual, para uma área onde eles podem encontrar com seus queridos também, e como cidades. Existem cidades no mundo espiritual. E essas cidades são, e tanto no plano inferior, existem, como no plano superior. São o resultado da aglomeração, da reunião das pessoas que ali vivem, com as vibrações dessas pessoas. O pequeno texto fala assim, sobre a partida, né? É o tópico a partida, né? Isso. Em breves minutos, encontrávamos-nos prontos. O irmão Andrade e Marta sustentavam-me com os braços lado a lado. Outros grupos se formaram. Os recém-desencarnados, qual me ocorria, mostravam-se amparados um a um por amigos espirituais, acreditando eu que estes constituíam 2/3 de nossa expedição. É o que o Carlos estava falando, né? Não tem... aqui na Terra, culturalmente, a religião, o atendimento, né, espiritual é por faixas, né, religiosas, né? Mas no mundo espiritual, todos são a mesma coisa. Você vê os detalhes, né? O cuidado. Isso. Quer dizer, tanto a filha dele que foi recebê-lo e o mentor dele, o irmão Andrade, estavam de braços com ele, um do lado do outro, para sustentá-lo, né? Eu me perguntava, e os outros? Será que tinham também algum guia espiritual ou um familiar ali do lado deles? E ele explicou que sim. Sim, né? Todos aquele grupo, né, que fazem parte dessa excursão. Vejam como é difícil essa excursão. 2/3, ou seja, 1/3 era só desencarnado. Recém-desencarnado. Recém-desencarnado. 2/3 era de apoio. De apoio. Você vê como é difícil essa transição. Porque aqueles que estavam fazendo essa transição, os recém-desencarnados, não estão preparados. Como que é o carinho? Colocaram um espírito da elevação de Bezerra de Menezes e cada um dos que estavam ali sendo levados também com um mentor, um parente, lá dentro a ele, né, segurando mesmo nos braços. E nós vamos ver aí para frente, ele vai relatar no livro, quem são esses? São anjos que estão sendo levados? São espíritos altamente elevados? Não, são pessoas comuns, são pessoas do dia a dia. E aí não pode dizer assim, não são pessoas de destaque no campo religioso? Não, ele não fala isso. São familiares. Inclusive, nós vamos ter uma surpresa mais à frente, que eu não vou contar agora, mas deixar para outra. Quando nós chegarmos lá, vamos ter uma surpresa com um desses participantes, mais à frente, no processo da travessia. Vou deixar aqui a pontinha de curiosidade, tá? Vamos ver mais à frente. Mas, veja, são pessoas comuns. Então, temos a esperança de todos nós, temos esse amparo também. Depende de nós, da nossa atitude aqui mental, durante a vida, né? De preparo mental para nos vincularmos das questões da Terra. É claro que vamos viver na Terra com os recursos da Terra, mas não dando importância excessiva a isso, não nos vinculando de maneira a nos algemar às questões da Terra. Isso se trata
Não só, mas isso é para quem tem muitos bens, porque tem muitos recursos, não. Isso se trata também na alimentação, nos hábitos que nós estabelecemos, nas feições nas familiares. sessões familiares. Tudo isso são elos que podem estar nos libertando ou prendendo, né? Então, ele diz aí que eles, então, estavam ali. Veja o carinho, isso que destaca aqui. Eles, 2/3 eram espíritos responsáveis nessa expedição. A gente pode até, no causa do tempo, né, mas a gente pode até voltar ao Livro dos Espíritos, quando se fala da lei do trabalho, né? Os espíritos muito evoluídos, quando desencarnam, eles não viram anjos, eles continuam sendo trabalhadores. Trabalhadores. E esse é o trabalho deles. Esse é uma das atividades deles. Socorrer a gente. Aqui ele vai comentar um outro tópico que a gente vê muito nas mensagens de André Luiz, que é sobre volitação. Volitar. Volitar é a capacidade do espírito tem de voar, né? De atravessar distâncias sem estar caminhando, né? E ele fala assim, isso no Nosso Lar, ele cita lá sobre isso, e citam em outras obras também de André Luiz. E ele fala assim, olha, ele vai especificar sobre isso, porque ele, como encarnado, que havia estudado as lições de André Luiz, os livros de André Luiz, ele já tem um conhecimento maior sobre o assunto. Então ele fala assim, a capacidade de volitar está intimamente associada à força mental. Ele dá mais detalhes aqui. Então, a capacidade de volitar, quer dizer, se transportar com maior facilidade, como se a gente pudesse dizer assim, que estivesse até voando, né? A capacidade de volitar está intimamente ligada, associada à força mental. Porque, após sentida oração do supervisor, começamos a flutuar acima do sóbrio, guardando comigo a nítida impressão de que o vigoroso pensamento de Bezerra nos comandava. Olha a importância do mentor espiritual ali, mesmo eles apoiados ali, o mentor estava com uma força mental muito grande, para ajudar a psicosfera daquele grupo. O poder da individualidade evoluída e aperfeiçoada nos cometimentos espirituais deve assemelhar-se, de alguma sorte, ao do dínamo gerador em eletricidade, porque assinalava em mim, de modo inequívoco, o impulso determinante do orientador que ia à frente. Olha que beleza, mostrando quanto que esses espíritos trabalham por nós, trabalham para nos auxiliar, nos dão esse impulso determinante. E é quando, por exemplo, ele diz ali que começou com a prece, né? É quando, por exemplo, nós, ao deitarmos, fazemos uma prece. Então, quando deitamos e fazemos uma prece, nós estamos dando condição para estar em sintonia com esses amigos, para eles nos auxiliarem no nosso deslocamento no mundo espiritual, nas nossas excursões e desdobramento no mundo espiritual. Então, esse testemunho que ele dá, ele é muito importante para a gente, para ter essa visão de quem estudou e agora estava vivendo sobre a questão da volitação. Ele estava volitando, mas não estava volitando por ele, não. Estava volitando pelos irmãos que estavam carregando ele do lado pelo braço e pela força do mentor, do orientador. Só para ressaltar sobre isso, né? Um familiar muito íntimo mim, o filho dela desencarnou e ela sonhou com ele. E ele era surfista do Rio e tudo, ele faleceu e ela sonhou com o filho falando sobre volitar. E ele falou que volitar era como surfar no espaço. É a definição que ele estava próximo aqui na Terra. Porque ele era surfista no Rio e tudo, então ela me contou. No Rio de Janeiro, né? Falando que volitar, mãe, é igual surfar. Que beleza, no espaço. Hein? Que beleza. E aqui tem outro trecho, né, de quando ele começava a se afastar. O desencarne foi na cidade do Rio de Janeiro, né, ele estava se afastando da cidade do Rio de Janeiro. E o texto fala assim, apesar do abatimento, não quis perder o novo espetáculo.
Ou seja, ele estava atrás de aprendizado, É. né? Em breves minutos, tínhamos as águas sob os pés, elevando-nos vagarosamente à maneira dos peixes humanos no mar aéreo. Observação estranha. Julguei que pudesse continuar vendo edifícios e arvoredo, rios e oceano, embora o véu noturno, como se contemplasse o solo planetário da janela de um avião comum. Todavia, a sombra embaixo se fazia assustadoramente mais espessa. Aí continua, né? Indaguei ao irmão Andrade sobre a origem do fenômeno, afirmando-me ele que a esfera carnal permanece cercada por várias condensações das energias inferiores diariamente libertadas pela maioria das inteligências encarnadas. Assim, como a aranha vive enredada na própria teia e que, de mais alto, com a visão de que já dispunha, poderia ver o material escuro a rodear a moradia dos homens. Aí está por isso que nós colocamos aquele No início, né? o testemunho da mãe do Chico no início, né? É isso. Eu, a princípio, eu logo me lembrei de Jesus flutuando, né? No mar, né? Sobre o mar e os apóstolos ali, né? Mas é muito interessante ele colocando isso para a gente, né? E o que ele admirou, né? Foi que ele pensou que ia ver, igual lá no avião, a gente vê tudo pequenininho lá embaixo, tudo, mas ele via apenas assustadoramente uma nebulosa, né, espessa. E o que era isso, né? Ele viu que estava envolto por isso, né? Envolto por Que é aquilo que a gente viu também, que a Maria Júnior viu, mas o mentor abriu a mente dela, a visão dela, para que ela conseguisse ver os mais detalhes profundo, né? do que era aquela névoa, né, que estava ali. Veja que tem muitos recursos interessantes nesse trecho. Vale a pena fazer um estudo muito mais detalhado, infelizmente não é o tempo que nós temos aqui disponíveis. Mas veja que também André Luiz comenta no livro Evolução em Dois Mundos que nós, os seres humanos, os seres também desencarnados, nós estamos imersos no fluido cósmico universal como peixes no oceano. E aí o irmão Jacob usa também a mesma configuração, a mesma ideia, quando ele fala que ele estivesse como se estivesse no mar aéreo. O que é esse mar aéreo? São as vibrações, né? São todas Os essas... pensamentos que a Maria Júnior falou lá no início. Essa conjugação. Porque o espírito e o perispírito, que o representa no mundo espiritual, está mais numa vibração bem sutil. Está bem, como fala o livro dos Espíritos, ele é quintessenciado, quer dizer, ele está numa vibração muito sutil, outra vibração que nós não conseguimos ver e detectar. Embora com alguns recursos mediúnicos ele consegue se materializar aqui conosco. Mas, dessa maneira, como também esses pensamentos, essas vibrações são todos mais sutis, embora sejam de baixo teor, são sutis também, ele se vê imerso nisso. Tem uma fase interessante de Chico Xavier, que ele explica que uma vez ele foi levado ao nosso lar, e ele entrou no aerobus, na estação de Pedro Leopoldo, desceu lá em Pedro Leopoldo e esse aerobus. Então ele relata, ele entrou no aerobus, saiu lá em nosso lar como se fosse um submarino, estivesse saindo do mar. Né? Interessante o relato que ele faz sobre isso. Quer dizer, ele entrou e foi visitar nosso lar, porque quando ele foi escrever nosso lar, ele achou que assim, muito estranho. Então, Emmanuel o convidou, ele levou até nosso lar para ver com seus próprios olhos a coluna espiritual daí do livro que ele estava escrevendo. E o que era o aerobus mesmo? E o que era o aerobus naquela época? Ele tinha o trem, o ônibus, mas não tinha essa ideia. Então, esta visão ele teve. E ele mostra aí como também a mãe de Chico relata no começo, esse material escuro a rodear
a moradia dos homens. Mas ele vai adiante. E por isso que ele falou no outro capítulo que nos rios e nas florestas tem menos densidade, porque tem menos ser vivo, né? Isso. Ser humano. Agora ele vai entrar uma explicação um pouquinho maior sobre o assunto. Ele fala. Durante o dia, o hemisfério iluminado absorve as energias positivas e fecundas do Sol e bombardeiam pacificamente as criações da natureza e do homem, afeiçoando-as ao abençoado trabalho evolutivo. Mas à noite, o hemisfério sombrio, magnetizado pelo influxo absorvente da Lua, expele as vibrações psíquicas retidas no trabalho diurno, envolvendo principalmente os ciclos da manifestação da atividade humana. O quadro de emissão dessa substância é, portanto, diferente sobre a cidade, sobre o campo ou sobre o mar. Nos polos do planeta permanece o gelo, simbolizando a negação desse movimento. Mais tarde observará você que as mesmas leis que controlam o fluxo e o refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo das criaturas. Esse pedacinho aí dá margem para muito estudo. Muito estudo, né? Nós poderíamos ficar só com esses 2 slides aqui, esse trecho que ele comenta, que ele, na verdade, ele vê todas essas vibrações e pergunta, pergunta para o irmão Andrade, será que durante o dia também tem toda essa nuvem aqui, todas essas vibrações? Aí ele explica que, como a nossa Terra tem um hemisfério que fica iluminado e o outro não, ele explica o que acontece na nossa Terra todos os dias. Durante o dia, com as energias do Sol, ela vai dissipar todas as vibrações que criações da natureza do homem e que não estejam magnetizadas na mesma linha daquilo. Quer dizer, como se elas se encolhessem. Elas não se ampliam, porque elas estão ali restritas pelas as forças magnéticas do Sol, que as retém nas próprias pessoas, nas plantas, na própria natureza. Mas durante a noite, ele fala, durante a noite, no hemisfério sombrio, quer dizer, do lado onde não está batendo a luz do Sol, esse influxo absorvente da Lua, quer dizer, esse magnetismo vindo da Lua, contribui para que sejam expelidas as vibrações psíquicas retidas lá no trabalho diurno. Quer dizer, ele fala, enquanto o Sol faz esse trabalho quase que compressão, retendo essas vibrações das mentes das criaturas, e reduz essa expansão, né, pela sua energização magnética. Durante a noite, não, ocorre o contrário. E aí eles se desdobram, né, esperem das criaturas e envolvem a todos os círculos da Terra. E ele continua dizendo isso, esse fenômeno, que isso, de acordo com os seres que vivem, é diferente. Claro, na cidade densamente povoada, é muito mais concentrado dos pensamentos de todos. Sobre o campo, sobre o mar, é diferente, porque não tem ali essa característica. Inclusive, ele fala que nos polos não tem nada, né? Porque não tem esse movimento. Tá? É só gelo. Olha que coisa para a gente estudar com mais detalhe. Muito profundo. A gente vê como que a natureza é toda integrada. É o sol, a lua, o mar, a água do oceano, que vai o fluxo, o refluxo. E para finalizar, ele diz, né, que mais tarde, aí o mentor falando para ele, mais tarde observará você que as mesmas leis que controlam o fluxo e refluxo do oceano influenciam igualmente o psiquismo das criaturas. Então, na nossa mente. São coisas que a gente não tem que estudar, mas vejo que são coisas que a gente não pensa muito, né? Então, esse fluxo, refluxo, que está ligado ao dia e à noite, funciona também como a própria maré. Tem uma questão, só para deixar aqui, o último item da noite, é uma questão que está no livro Consolador,
na número 140, que são 140 livros do Controlador, onde é perguntado a Emmanuel: os astros influenciam igualmente na vida dos homens? E o Emmanuel responde: as antigas assertivas astrológicas têm a sua razão de ser. E aqui estão vendo a razão de ser. Influenciam. Tá? O campo magnético e as conjunções dos planetas influenciam no complexo celular do homem físico, em sua formação orgânica e seu nascimento na Terra. Porém, ele diz que a existência planetária é um sinônimo de luta. Se as influências astrais não favorecem a determinadas criaturas, urge que essas lutem contra os elementos perturbadores, porque acima de todas as verdades astrológicas tem o Evangelho. E o Evangelho que nos ensina que cada qual receberá por suas obras, achando-se cada homem sob as influências que merece. Então, é muito bonito. Muito bonito o fechamento aqui de Emmanuel sobre essa influência. Amigos, gostaríamos de estudar muito mais sobre esse assunto, detalhar esse fluxo, refluxo mental, né, devido aos astros, mas o nosso tempo, o estudo de hoje acabou e nós vamos partir para a prece, convidando vocês a estar conosco na próxima semana, na continuidade, aí já iniciando o capítulo 7. Então vamos para o nosso momento de oração, pedimos que todos tenham junto a si um recipiente com água, que concentrem, esqueçam os problemas da terra, os problemas do dia a dia, vamos higienizar a nossa casa, vamos higienizar a nossa mente. E assim, queridos amigos, elevando o pensamento ao Mestre amado Jesus, agradecendo a presença dos mentores que sempre estão interessados no nosso progresso, na nossa evolução. Nós pedimos a todos que elevem o seu pensamento nesse agradecimento e pedido, para que os nossos lares possam ser abençoados por essas vibrações de amor, de paz e de energia. Pedimos, Senhor, do fundo do coração, o amparo à nossa terra, cheia de dificuldades nesse momento de transição. E que possamos, de nossa parte, contribuir para um clima melhor ao que nos cercam e para a nossa própria individualidade. Assim, Senhor, com essas vibrações gostosas de amor e de paz, nos despedimos pedindo: esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja.